Obadias, versículo 1 a 4. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Como o pastor acabou de dizer, através da leitura, Deus nos fala, né? Então, ele nos fala na leitura da palavra e também nos fala na pregação, na exposição da palavra. Então, diz assim a palavra do Senhor, visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Vamos orar. Pai bendito e santo, pedimos a Ti para que nos abençoe na pregação da Tua palavra, Pai, fala os nossos corações, e o Senhor nos ajude a aplicar também, a viver o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor requer de nós, guardando-nos também, Pai, da altivez do coração, da arrogância, soberba, Pai, porque o Senhor abate os soberbos, mas dá graça aos humildes, Pai. Sim, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Vocês podem perceber aí que ele só tem 21 versículos, né? Mas embora ele seja bem breve, ele tem muitas coisas importantes a nos dizer. Então a gente pode destacar aí 3 aspectos da mensagem do livro de Obadias. E o primeiro aspecto da mensagem que a gente pode destacar aqui é o relacionamento de Deus com as nações. Este livro aqui, meus irmãos, é singular porque ele, né, ele e mais outros, no caso, o livro de Jonas, né, eles falam uma mensagem do Senhor para nações específicas. Então, vocês percebem aqui que a mensagem do Senhor neste livro é para Edom, né, é para a nação de Edom, que no Antigo Testamento também é chamado de Or ou Seir, ou também Esaú. Então, a nação de Edom recebe também esses outros nomes, Débora. A nação de Edom recebe o nome de Or, Seir ou Esaú. E Edom, que nação é essa, né? Que nação é essa? Edom foi a nação que descendeu de Esaú. Esaú, vocês se lembram muito bem, vocês conhecem a história bíblica, né? Esaú foi o irmão de Jacó. Ambos eram filhos do casal bem conhecido, Isaac e Rebeca. E essa nação recebeu esse nome porque quando Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, ele o vendeu em troca de um cozinhado que o seu irmão Jacó estava fazendo, né? Lembra lá da história que Esaú era caçador, então ele saiu à caça, ele chegou em casa cansado, esmorecido, e ele estava com muita fome. Ele diz, eu estou prestes a morrer. É claro que era um exagero da parte dele, né? E aí o Jacó se aproveitou da situação e falou, olha, eu te dou esse cozinhado aqui que eu estou fazendo, e o cozinhado era vermelho, tá? Tinha uma coloração vermelha. Eu te dou esse cozinhado aqui que eu estou fazendo, se você me vender o direito de primogenitura. Ele trocou o direito de primogenitura pelo cozinhado do seu irmão Jacó. E por causa disso ele foi chamado de Edom, que Edom é uma palavra cuja raiz no hebraico significa vermelho, né? E como o cozinhado era vermelho, fizeram esse trocadilho, né? Esse jogo aí de palavras. Então, por que Deus envia uma mensagem profética para uma nação estrangeira, né? Para essa nação de Edom, que não foi escolhido como povo do Senhor. Lembra que Deus, quando ele envia os seus profetas, a maioria das vezes, a maioria dos livros proféticos, a mensagem principal é para os israelitas que eram, no Antigo Testamento, o povo eleito do Senhor. Por que então, né, meu irmão Guilherme, minha irmã Denise, por que então Deus envia uma mensagem para a nação de Edom, uma nação estrangeira? Lembra lá, a gente já mencionou isso aqui várias vezes, né, principalmente nos
nos sermões, nas exposições, nos salmos de romagem. Quando Jerusalém foi destruída, os babilônios destruíram a cidade, a capital de Judá, que era Jerusalém, lá no ano 586 antes de Cristo, né? A gente mencionou isso aqui nos salmos de romagem. E nessa ocasião, meus irmãos, os edomitas, que foi essa nação, no caso, Edom foi essa nação descendente de Esaú, eles se alegraram com a destruição do povo de Deus. E além deles se alegrarem, eles se aproveitaram da situação e saquearam a cidade de Jerusalém. Então eles se aproveitaram ali no momento em que o povo de Deus estava mais frágil, se juntaram aos babilônios para fazer um mal ao povo do Senhor. Então veja, eles eram parentes dos israelitas. Eles eram parentes próximos ali, porque ambos descendem de uma família em comum, né? Jacó e Esaú eram irmãos. E os israelitas descendem de Jacó, e os edomitas de Esaú. Então, os edomitas, parentes dos israelitas, fizeram um mal ao povo do Senhor, saquearam a cidade, se aproveitaram da situação, se alegraram também com a destruição do povo de Deus. Isso aparece aí nos versículos 10 a 14 de Obadias. Eu vou fazer a leitura aqui, peço aos irmãos que acompanhem, para vocês entenderem todo o contexto da questão. Então, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então veja, vocês perceberam que há uma repetição aqui várias vezes que aquele dia da destruição de Judá e de Jerusalém foi o dia da calamidade do povo de Deus, e os edomitas participaram de tudo isso, como nós lemos aqui no texto. E por causa disso, Deus anunciou que os edomitas seriam castigados, exterminados, como diz aí o versículo de número 10, para sempre. Então esse é o primeiro aspecto aí da mensagem de Obadias, né? É o relacionamento de Deus com as nações. Os edomitas não eram o povo de Deus, mas Deus tem autoridade sobre eles e ele vai julgar os edomitas por causa do que eles fizeram ao povo de Deus. E isso também nos leva ao ponto 2 da mensagem, que é a importância que Deus mostra aqui à cidade de Jerusalém e o seu compromisso com o seu povo. Meus irmãos, a destruição de Jerusalém não foi algo que ocorreu sem o conhecimento do Senhor. Muito pelo contrário, Deus sabia e também ordenou aquilo, tá? Por que a cidade de Jerusalém foi destruída? Porque Deus quis corrigir, castigar o seu povo por causa do abandono da aliança. Os israelitas abandonaram a aliança que eles fizeram lá no Sinai com o Senhor, e por causa disso Deus, então, corrige, castiga o seu povo. Mas perceba que a mensagem de Obadias, nessa mensagem, o Senhor está mostrando que ele se importa, como ele se importa com o seu povo. Apesar de ter castigado Israel, aquele ainda era o povo do Senhor. E os edomitas eram responsáveis pelos seus pecados. Então, perceba aqui que é como se Deus, nesse livro, estivesse dizendo: eu castiguei vocês, israelitas, mas vocês são o meu povo, e é por isso que eu castigarei a nação de Edom, porque eles agiram covardemente contra vocês. Então, esse é o segundo aspecto aí da mensagem de Obadias, a importância que Deus dá ao seu povo, o seu compromisso com o seu povo. E isso nos leva ao terceiro aspecto da mensagem, fechando aqui essa introdução ao livro de Obadias. O terceiro aspecto da mensagem diz respeito ao dia do Senhor, que aparece no versículo de número 15 até o final. Essa expressão dia do Senhor, vocês sabem muito bem que aparecem várias vezes no Antigo Testamento, né? Dia do Senhor é o dia em que Deus virá, ou veio, né?
porque há vários dias do Senhor no Antigo Testamento é um termo técnico, né, que é usado para o dia em que Deus julga as nações, julga os perversos e abençoa os justos. Então, nesse dia, Deus pune os perversos e abençoa o seu povo, abençoa os justos, aqueles que são fiéis a Ele. E aqui nós vemos no versículo de número 15, que Deus anuncia que no dia do Senhor, Ele irá julgar as nações. Aqui, no caso de Obadias, esse dia está no futuro, né? Ele está anunciando algo que acontecerá. Ele destruirá as nações e ele restaurará também o seu povo. Até o título aí, né? Traz corretamente, esse título em negrito, ele não é inspirado, como nós às vezes mencionamos aqui, mas ele nos ajuda a entender o texto. Ele traz corretamente aí a ideia da restauração e felicidade de Israel, no caso aqui, o povo do Senhor. E é importante que nós destaquemos aqui que o dia do Senhor, por vezes, ele é lembrado como o dia em que Deus será entronizado. Tá? Então, pelo fato de Deus julgar o perverso, abençoar o seu povo, restaurar o seu povo, ele é entronizado entre as nações, ele é entronizado entre os falsos deuses. E é assim que termina o livro de Obadias, né, com essa declaração maravilhosa aí no versículo 21, salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, a ideia de que Deus se mostra como o rei sobre toda a terra, o rei sobre o seu povo. Isso é bem semelhante ao que acontecerá no dia que o nosso Senhor Jesus vier, porque ele virá para julgar. Ele julgará todas as pessoas, todas as nações, destruirá os perversos, salvará o seu povo por meio da ressurreição dentre os mortos, né? Nós seremos salvos da morte. Tanto é que Paulo fala que o último inimigo a ser destruído é a própria morte. Lá em 1 Coríntios 15. E aí, quando isso acontecer, o próprio Filho entregará o reino ao seu Deus e Pai, e Deus será tudo em todos. Então, isso aparece em 1 Coríntios 15, capítulo 24 a 28. É a narrativa, né? É o desenvolvimento da ideia, da teologia bíblica sobre o reino de Deus, sobre julgamento dos perversos e também salvação dos justos. Então, são esses três aspectos aí da mensagem de Obadias. A gente falou isso aqui como uma introdução. E vamos agora diretamente ao texto, o versículo de número 1. O nosso sermão ele vai falar aí de várias coisas, né? Mas uma questão importante do sermão é a ideia do abatimento dos soberbos, né? Deus abate os arrogantes. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o versículo de número 1, eu farei a leitura aqui, peço aos irmãos que acompanhem. Ele vai começar aí falando sobre a visão de Obadias. O que é essa visão? Quem é o mensageiro que está entregando? Quem é a autoridade que fala? Então diz assim, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então, meus irmãos, o que é o livro de Obadias? O livro de Obadias, perceba que ele traz aí um subscrito, né, um sobrescrito, melhor dizendo, que é essa expressão, essa frase aí, visão de Obadias. É o título do livro. E por que visão? O que é uma visão, Vitória? O que é uma visão, Guilherme, Débora? Visão é a maneira como Deus se comunica aos profetas, ou era a maneira como Deus se comunicava aos profetas do Antigo Testamento. Você vai ver que esse título aqui, ele aparece em alguns livros, né? Por exemplo, Isaías, Amós, Miqueias, falando da maneira como Deus entregou a mensagem, por meio de uma visão. Lembra lá que Hebreus, capítulo 1, ele vai dizer que Deus falou aos pais, ou seja, aos nossos antepassados, muitas vezes e de muitas maneiras. Essas muitas maneiras incluem visão, sonhos, outras formas de revelação divina, né? Mas visão
era uma delas. Então a gente vê, por exemplo, que lá em Números, né, no livro de Números, quando Miriam e Arão se levantam querendo tomar uma posição de autoridade no meio do povo de Deus, o que o Senhor diz a eles, né? Olha, se há profeta entre vocês, eu por meio de sonhos e visões me comunico a eles. Aí Moisés era privilegiado, né? Moisés tinha um privilégio, foi uma pessoa escolhida à parte, né, pelo Senhor para uma revelação maior ainda. Aí Deus fala a respeito de Moisés: não é assim com o meu servo Moisés, eu não me revelo a ele através de sonhos e visões. Ele fala comigo face a face, ele vê a forma do Senhor. Então, Moisés foi um caso à parte, né? Assim também como o nosso Senhor Jesus, né? Que é o servo semelhante a Moisés que Deus levantaria no meio do seu povo. Mas visão, em outras palavras, basicamente era essa maneira pela qual Deus se comunicava ao seu povo. E de quem que era essa visão? A resposta é de Obadias. Obadias significa servo ou adorador de Yahvé. Servo de Yahvé ou adorador de Yahvé. E, meus irmãos, é apenas isso que nós sabemos deste homem. Nós não sabemos muita coisa sobre Obadias, nós só sabemos que ele foi um profeta e provavelmente o seu nome aqui, servo de Obadias, reflete a vida dele, né? Ele foi um servo do Senhor, um adorador do Senhor. Isso é interessante porque, contrário a Obadias, muitos outros profetas, nós temos detalhes da vida deles, né? Por exemplo, Isaías, nós sabemos o nome do seu pai. Nós sabemos, por exemplo, que Jeremias e Ezequiel foram sacerdotes, ou seja, era a profissão, né, ou a vocação deles. Eles eram sacerdotes. Amós, ele era boieiro, né, e colhedor de sicômoros. Então nós sabemos mais detalhes sobre a vida de alguns outros profetas do Antigo Testamento. Agora, Obadias, nós não sabemos muito da vida dele, exceto que ele era um profeta e servo do Senhor e nada mais, né? Mas é isso que importa, né? É isso que importa. E o que isso fala a nós, meus irmãos? Nós vivemos em um tempo em que o que importa, em última instância, para que você seja identificado como alguém de valor é o seu status social, quanto de dinheiro você tem, quantos seguidores você tem nas redes sociais, quem é a tua família é renomada na cidade. Então, é isso que importa muitas vezes, ou a maioria das vezes, em última instância, para as pessoas, para que elas saibam que você é alguém de valor. Todavia, a coisa mais importante para nós, devemos levar em conta, é que as pessoas podem não saber muita coisa de nós, o que nós fazemos, qual é o nosso sobrenome, né? Às vezes, se nós somos de uma família rica ou pobre, mas uma coisa elas precisam saber, é que nós servimos o nosso Deus, é que nós somos servos do Senhor. Não que essas outras coisas que nós mencionamos não sejam importantes, elas têm sua importância, mas essas coisas devem estar aquém do fator principal da nossa vida, que é a nossa identificação como servos do Senhor. E identificação aqui, eu não estou falando de identificação da boca para fora, né? Você colocar lá na tua bio algo relacionado a isso, né? Cristão, seguidor de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo. Mas eu estou falando aqui de identificação no sentido da vida prática, né? Como isso deve refletir na nossa vida diária, como isso deve refletir na nossa vida prática, mostrado ali no nosso oferecimento, no oferecimento do nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É isso que mostra se nós servimos o Senhor ou não. Não é o simples rótulo ali da boca para fora, mas é a identificação mostrada na nossa vida prática, né? É isso que importa, é isso que nós aprendemos aqui nesse texto. E aí, o profeta aí, né, ele vai continuar dizendo o seguinte, ele vai usar a expressão, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Vocês, espero que
Vocês conhecem essa expressão, né? Porque ela aparece várias vezes na Bíblia. Assim diz o Senhor. Você lê um livro profético, não nem precisa ser um livro profético, né? Às vezes um livro histórico como o Primeiro dos Reis, vai aparecer lá, assim diz o Senhor. Essa é uma expressão muito comum que vocês devem conhecer. Ela aparece várias vezes. E os profetas usavam essa fórmula para mostrar que eles não estavam falando pela sua própria autoridade, mas pela autoridade de outra pessoa. Aliás, não eram nem só os profetas que usavam essa expressão, tá? Você lê lá a história da invasão de Senaqueribe, do rei da Assíria, a Judá, você vai ver que um mensageiro da parte de Senaqueribe, o rei da Assíria, ele usa essa expressão também. Assim diz o grande rei, se referindo a Senaqueribe, né? Então, era uma expressão comum, mas os profetas usavam para se referir ao Senhor. Assim diz o Senhor. Essa expressão mostra que o mensageiro não está falando pela sua própria autoridade, mas pela autoridade de outra pessoa, alguém que é superior a ele. E Obadias identifica o mensageiro aqui, último, né, como meu Senhor Yahvé. No nosso texto não aparece desse jeito, né? No nosso texto aparece Senhor Deus. No hebraico, literalmente, é meu Senhor Yahvé, tá? Por que colocaram aqui Senhor Deus e não meu Senhor Yahvé? Para dar uma consistência na tradução, tá? Porque, no caso, a palavra que aparece para meu Senhor é Adonai, que significa meu Senhor. Aí, se for traduzir literalmente aqui, ia ficar meu Senhor, Senhor, né? Porque aparece aí a expressão Senhor em caixa alta. Mas, literalmente, o hebraico é meu Senhor Yahvé, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Israel, o Deus que se revelou aos nossos pais quando nós saímos do Egito para o deserto. Mas a questão aqui é que Obadias se coloca como subserviente de Yahvé, coloca o Deus de Israel como autoridade aqui em destaque. Eu não estou falando pela minha própria autoridade, mas eu estou falando pela autoridade do Senhor. É isso que Obadias está falando. É ele que é o originador da mensagem, né? E, meus irmãos, isso deve levar também aqueles que entregam a mensagem de Deus hoje, né? Quem são as pessoas que entregam a mensagem de Deus hoje para a igreja? São os pregadores, né? Por vezes vai ser o pastor, por vezes vão ser outras pessoas. Isso deve levar os pregadores, aqueles que entregam a mensagem do Senhor, a tomarem bastante cuidado, né? A se prepararem bastante para pregar a palavra, estudar com afinco a palavra de Deus, orarem também. Não basta só estudar, tem que orar. Né? A oração é importante no preparo da mensagem. E por que eles devem fazer isso? Porque eles não estão subindo aqui em sua própria autoridade. Eles estão subindo aqui para dizer assim diz o Senhor. E se nós dizemos assim diz o Senhor, nós temos que ter certeza de que foi o Senhor que falou isso mesmo. Que foi assim que o Senhor falou mesmo. Porque é Ele que é a autoridade última. E nós não podemos chegar aqui e falar assim diz o Senhor, se não foi isso que o Senhor realmente disse. Por isso que pregadores da palavra, os mensageiros que sobem aqui para pregar, para proclamar a mensagem de Deus ao seu povo, devem ser zelosos com a palavra de Deus. Graças a Deus que na nossa igreja há muito zelo em relação a isso. Você vê que há pessoas que se preparam, estão se preparando há anos, continuam se preparando para proclamar a mensagem de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, né? Mas nós aqui reforçamos essa verdade, reforçamos esse dever dos pregadores da palavra, mas isso também, meus irmãos, traz uma responsabilidade sobre a igreja, porque nós que estamos ouvindo a pregação do Senhor, se ela está de acordo com a palavra de Deus, então aquela pregação é assim diz o Senhor. E quando o Senhor fala, nós devemos dar atenção à sua palavra, não somente dar atenção aqui, prestando atenção, né, dando ouvidos. Mas prestar atenção, o que eu quero dizer é obedecer, seguir, praticar, aplicar a palavra em nossa vida. É
é isso que nós devemos fazer, e é a isso que nós devemos dar atenção, né? É interessante que hoje em dia há muitas vozes no mundo falando várias coisas. As pessoas no mundo falam de várias coisas, como você deve viver a sua sexualidade, como você deve viver a sua vida de casal, como você deve tratar seus filhos, o que você deve fazer no seu trabalho. E a maioria das vezes, principalmente no que diz respeito às duas primeiras coisas que eu falei, né? Casamento, sexualidade. Sim, é claro que a gente pode incluir outras coisas também, mas pegando isso aqui como exemplo, a maioria das vezes isso vai estar errado, tá? A maioria das vezes essas coisas estarão erradas. E aí, a quem você vai dar ouvidos? Ao assim do Senhor? A palavra de Deus? Ou as vozes do mundo? Quando o Senhor fala, nós devemos dar atenção a Ele. O Senhor fala conosco pela palavra, o Senhor fala conosco pelos seus mensageiros. E é isso que nós devemos dar atenção, não ao que o mundo sugere, não ao que as vozes do mundo sugerem, porque isso nos levará à destruição. Então, assim diz o Senhor, mostra a autoridade suprema, mostra o mensageiro a quem nós devemos ouvir. E aí, meus irmãos, continuando a nossa exposição, o que é essa mensagem, né? No versículo de número 1 ainda, o que é essa mensagem? A mensagem do Senhor aqui nos fala de uma batalha. Então, a continuação aí do versículo de número 1 vai falar de um mensageiro que foi enviado às nações. O mensageiro aqui, ele é o que nós podemos descrever como um representante oficial do Senhor. Ele é enviado aqui às nações para chamar as nações à guerra contra a nação-estado Edom. Então, as nações, elas aparecem aqui, elas são referidas aqui, não para que elas apenas fiquem sabendo o que vai acontecer com Edom. A ideia não é essa. A ideia é de que Deus está chamando essas nações para participarem da coligação de Yahvé. Deus vai usar as nações para destruir Edom, porque ele tem autoridade sobre esses povos. A quem a mensagem deve ser entregue? Nós já mencionamos aí, desde o início do nosso sermão, que é a nação de Edom. Então, a mensagem é entregue a esta nação. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Nós já falamos um pouquinho dessa nação, né? Como ela surgiu, como ela se originou. Mas é interessante que essa atitude de Edom, de entrar lá em Jerusalém, de ajudar na destruição do povo de Deus, saquear a cidade, ela é fruto de uma rivalidade de longas datas, é fruto de uma rivalidade antiga. Tá? As nações de Edom e de Israel eram rivais já de longas datas. Isso começa até mesmo antes do nascimento dos seus progenitores, né? Dos que originaram essa nação. Lembram da história da gravidez de Rebeca? Ela estava grávida de Jacó e Esaú, e as duas crianças lutavam ali no útero de Rebeca. Né? Popó e Bambam lá, né? Desculpa a piada, mas eu não poderia deixar de fazer, brigando lá dentro do útero de Rebeca. Então, veja, a rivalidade começou antes do nascimento e da origem, né, do surgimento de fato destas nações. Nós temos outros relatos bíblicos que falam também dessa rivalidade. Por exemplo, quando Israel estava no deserto de Cádiz, eles pediram à nação de Edom, que já era uma nação bem estabelecida, né? Israel ali era uma nação ainda bebê, digamos assim, estavam se formando ainda, não tinha rei, não tinha algo organizado, né? De fato, o Senhor estava projetando isso, né? Fazendo isso, mas Edom não, Edom já era uma nação bem estabelecida, né? Já tinha seu governante,
E aí Israel pediu a Edom para que passassem pelas suas terras, porque eles estavam caminhando ali, peregrinando no deserto, eles precisavam passar por lá. E Edom não deixou e falou: olha, vocês não vão passar por aqui. E ainda saiu com o exército para guerrear contra os israelitas, né? Tem vários outros episódios que mostram essa rivalidade. Mas esses eu estou mencionando aqui como um exemplo para vocês verem que essa atitude aqui de Edom, ela não começou aqui. Já é algo antigo, né? E aí, caminhando aqui para a parte principal, digamos assim, né, de destaque do nosso sermão, nós temos aí o versículo de número 2 a 4, que vai falar da arrogância de Edom. Então, os versículos 2 a 4 nos falam dessa arrogância. Eu não farei a leitura para não tomarmos tempo aqui, porque nós já lemos quando fizemos a leitura inicial. Nós vemos aqui que Deus vai falar dessa soberba, dessa arrogância, dessa altivez de Edom. Isso era muito comum na época do Antigo Oriente Próximo. As nações, por vezes, se gabavam do seu poderio militar, se gabavam de alguma coisa, da sua segurança, das suas conquistas. O maior exemplo disso é a Babilônia, que foi aquele grande império que chegou a personificar a própria arrogância, a própria altivez. Isso aparece em Isaías 47, 7 a 9, e Apocalipse também toma a Babilônia como um símbolo de arrogância, um símbolo de altivez, lá em Apocalipse 18, versículo 7. E, veja, embora os edomitas sejam menores, pequenos, como diz aí o versículo 2, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu é muito desprezado, né? Eles eram pequenos em importância. Embora eles fossem pequenos, essa nação ainda era uma nação muito orgulhosa. E qual que é o motivo desse orgulho? O versículo de número 3 a 4, ele nos fala aí o motivo desse orgulho. Então, de acordo com o versículo 3, a vanglória de Edom se encontra na sua localização geográfica, que é mostrado aí no trecho, né? Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. Qual que é a ideia aqui? Né? Nós precisamos compreender a topografia ali da Palestina, da geografia da Palestina, e onde Edom estava localizada. Se você olhar no mapa da Palestina, você vai ver que Jerusalém fica na parte ali central de Judá, né? E descendo ali, Jerusalém, em direção ao Mar Morto, aquela parte ali começa a ficar elevada. E aí, Edom fica numa localização ali que é um ponto muito alto da terra, né? O tamanho ali do monte, da terra, é de 1.676 metros. Então, era um monte que ficava até num local mais elevado do que a própria Jerusalém. E aí, a passagem também por esse território, meus irmãos, muitas vezes é feita através de passagens estreitas. E é muito fácil ali alguns soldados se colocarem nessas passagens, né, como uma forma de estratégia militar. Vocês talvez já tenham visto em alguns filmes que quando um exército menor luta contra um exército maior, o exército menor, por vezes, pega a estratégia lá de se colocar num local estreito, porque se eles estão ali num local estreito, mesmo que o outro exército seja maior, os soldados que vão lutar ali é basicamente o mesmo número, né? Então o exército maior não consegue sufocar o exército menor. Então essa estratégia era muito usada, né? O exército menor se colocava ali em um local estreito para poder guerrear contra exércitos maiores. Isso aparece no filme 300, né? Essa estratégia aparece nesse filme. E aí, Edom estava numa posição, então, privilegiada. Geograficamente, era como se Edom fosse inconquistável. Então, existia uma vantagem ali, uma segurança, que dava um bem-estar a Edom, e eles se inflavam por causa disso. E é por isso que Deus menciona aí, né? As fendas das rochas, né? Esses lugares estreitos, fala da alta morada,
de Edom. Então, nós sabemos aqui que o motivo da arrogância de Edom é esse orgulho. E essa arrogância também é mostrada na comparação que aparece no versículo de número 4, quando Deus compara Edom com uma águia que é capaz de colocar o seu ninho entre as estrelas. A comparação parece desproporcional, né? Porque a gente sabe que águias não podem voar até as estrelas. Mas lembre-se que para os antigos, né, no mundo antigo, as estrelas não estavam tão longe de nós, tá? Então, era possível ainda fazer essa comparação, né? Deus está se comunicando aqui na linguagem, né, segundo o pensamento desse povo. E, meus irmãos, veja que Edom, ele tem uma arrogância, uma altivez no seu coração. Ele pensa, eu estou numa alta morada, ninguém vai me derrubar. Mas o Senhor, ele fala, eu vou derrubar vocês. Veja aí o versículo de número 3, a parte final, né? A pergunta, quem me deitará por terra? É uma pergunta retórica. Ele não está perguntando para saber quem que vai me destruir aqui. A pergunta não é que ele quer saber quem que vai destruir ele. É uma pergunta retórica. Ele já sabe a resposta no coração dele, né? Na imaginação dele. Ninguém vai me destruir. Né? E aí, Deus fala, eu vou te destruir. De lá te derribarei. Então, Edom tem uma arrogância que no seu coração ele diz, ninguém vai me destruir, ninguém vai me derrubar. Mas Deus fala, eu vou te derrubar. Né? E não é novidade, meus irmãos, que a arrogância é um pecado detestável por Deus, é o que Deus combate ou fala contrariamente várias vezes nas Escrituras. Eu vou citar alguns textos aqui. Provérbios 16, 18, diz o seguinte, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Provérbios 29 e 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Tiago 4, 6, antes, ele, no caso Deus, dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque, 1 de Pedro 5,5, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, veja como várias vezes nas Escrituras Deus fala contra a soberba, e além desses textos, nós temos exemplos de pessoas, nações que agiram soberbamente, arrogantemente, e Deus as abateu. A Babilônia, como nós mencionamos, símbolo do orgulho, símbolo da arrogância e da altivez. A Babilônia, lá em Isaías 14, 12 a 15, mostra a sua arrogância, né? E Deus fala, eu vou destruir vocês. Vocês irão para o reino dos mortos, porque essa altivez não será tolerada. O rei da cidade-estado, Tiro, lá em Ezequiel 28, do 1 a 10, ele fala lá, né, o texto, ele tem no coração dele como se ele fosse o próprio Deus. Eu me assento no coração dos mares, eu controlo isso aqui, as frotas marítimas, né? Mas Deus fala, eu vou te destruir. O próprio exemplo também que nós temos é o do rei Nabucodonosor. Vocês lembram lá que em Daniel conta a narrativa de que Nabucodonosor foi avisado por Deus que o reino dele seria tirado. E ele um dia, passeando ali no seu palácio, olhou tudo aquilo que ele tinha construído e atribuiu aquilo toda a glória a ele. Ele foi altivo de coração. No mesmo instante, na mesma hora, se cumpriu a palavra do Senhor e Deus derrubou, humilhou Nabucodonosor, que foi viver entre os animais. Né? Então, veja, saiu de um estado de glória, de palácio, para viver com os animais. E Edom aqui é mais uma dessas manifestações de arrogância. Arrogância que, por vezes, está presente no nosso coração. Edom, assim como Edom, nós temos o costume de confiar em nossa própria condição de bem-estar. Assim como Edom, nós temos o costume, por vezes, de confiar na nossa condição de bem-estar. Nós confiamos no nosso emprego, na bênção que Deus nos deu,
Nós estamos seguros aqui. Bons empregos são uma bênção, mas nós não podemos ser arrogantes e altivos a ponto de confiar nesse bem-estar com o qual Deus nos abençoou. Por vezes nós confiamos na nossa boa condição financeira, né? Confiamos no dinheiro e várias outras coisas que Deus nos dá. Não são coisas ruins em si, são coisas pelas quais Deus nos abençoa. Mas nós tornamos o nosso coração arrogante por confiarmos nisso, na nossa condição de bem-estar, assim como Edom faz aqui. E lembra, meus irmãos, que Edom estava nessa região geográfica, não foi por acaso. Deus colocou Edom lá. Deuteronômio, capítulo de número 2, 5. Eu não vou ler aqui, para não tomar o nosso tempo, mas se vocês forem lá depois, vocês vão ver que Deus deu o monte, que é chamado de Monte Seir, a Edom, como porção, como herança. Assim como ele deu a terra de Canaã ao seu povo de Israel. Então Edom foi colocado ali, nessa condição de bem-estar, de segurança, porque Deus colocou essa nação lá. Mas eles tiveram orgulho disso, arrogância de coração, confiaram na sua condição privilegiada. E aqueles que assim vivem são abatidos pelo Senhor. E existem várias outras maneiras de nós demonstrarmos arrogância, né? Além dessa confiança arrogante no nosso bem, no nosso estado de bem-estar, nós podemos também manifestar arrogância, altivez de coração de várias outras formas. E quais são os outros sinais de arrogância? Por exemplo, ter a última palavra em tudo. Já viu aquela pessoa que ela sabe de tudo? A pessoa é especialista em todas as áreas do conhecimento. Você estava conversando com ela e cita um especialista que falou sobre determinado assunto, e aí a pessoa nem estudou aquilo direito. Aí ele fala, esse fulano falou assim, mas calma aí, não é bem assim, eu vou te mostrar como é que é de fato, o que é a verdade. A pessoa que quer ter a última palavra em tudo, ela nunca está errada. Ela é senhora do saber, é a raça absoluta. Ela sabe de tudo, né? A gente sabe que nós somos limitados, meus irmãos. Não tem como a gente saber profundamente de tudo. Não tem. A nossa mente é limitada. Se você vê uma pessoa que sabe de tudo profundamente, desconfie do conhecimento dessa pessoa, porque não dá, né? É impossível. Então existem pessoas assim que são arrogantes a esse ponto, né? Elas querem ter a última palavra em tudo. Palavra final, não querem ouvir ninguém. Não ouvem ninguém. Por vezes, por exemplo, os maridos podem agir assim, né? Em casa, quando a esposa dá um conselho a eles não querem ouvir. Quer ter a última palavra final, não quer nem ouvir, né? Não considera o conselho da esposa. Vice-versa, né? Caso esposa com o marido. Então esse é um sinal de arrogância. Achar que não precisa aprender mais nada, ser exemplo de tudo. Uma vez eu conheci uma senhora que toda vez que ela ia falar na igreja, ela se usava como exemplo. É exemplo de tudo, é a pessoa boa, né? Outro sinal de arrogância é não ouvir pessoas mais velhas. A gente sabe que os mais velhos nem sempre estão certos, tá? Eles são limitados também, como nós. E o livro de Jó, ele fala lá, né? Uma das personagens ele fala assim, eu pensava que com os mais velhos estava a sabedoria. Porque realmente nós temos esse pensamento de que se alguém é mais velho, ele vai ser mais sábio do que nós. A gente espera isso, de fato, mas nem sempre é assim. Sabedoria nem sempre está relacionada à idade. Mas, se existe uma pessoa mais velha, que tem mais experiência que nós, em uma determinada área, em um determinado assunto, ou se essa pessoa ela é mais vivida que você, pelo menos considere o que ela está falando, né? E aqui isso
fala muito também aos filhos. Porque quando nós estamos na casa dos nossos pais, principalmente na adolescência, nós pensamos que sabemos mais que os nossos pais, né? E que é um grande engano. E esse achismo é um sinal de arrogância, tá? Esse achismo é um sinal de arrogância. Como nós mencionamos aqui, meus irmãos, Deus, ele abate os arrogantes. Você vai agir com arrogância, você vai quebrar a cara. Vai agir com altivez, você vai quebrar a cara. A soberba leva à destruição. Em vez disso, devemos buscar um coração manso e humilde do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se submeteu ao Pai em tudo, se submeteu às autoridades, mesmo injustiçado, ele se entregou àquele que julga retamente. Jesus estava lá diante de Pilatos, ele não agiu com altivez, né? Poderia muito bem... Você está pensando que é quem, Pilatos? Eu sou o Messias, eu sou o rei das nações, né? Quem que você pensa que é? Você nasceu agora. Então, assim, você não vê Jesus fazendo isso. Ele submeteu a providência de Deus para a vida dele, ao plano de Deus para a vida dele, submeteu a autoridade ali de Pilatos, como nós mencionamos, se entregou àquele que julga retamente. Ele reconheceu que não podia fazer tudo sozinho. Ele tinha pessoas ali que ele treinava, né, os discípulos, e esses discípulos o ajudavam ali. As mulheres ajudavam Jesus financeiramente, né, no seu ministério. Ele precisava da ajuda de outras pessoas e ele reconheceu isso. Ele não foi soberbo, arrogante. Não preciso de vocês, não. Fui ungido pelo Senhor. Não. Nosso Senhor, ele tinha um coração manso, um coração humilde, e é esse tipo de coração que nós devemos buscar para nós. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, nos ajude a lançarmos fora toda a altivez, toda a arrogância do nosso coração e buscarmos o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.